A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui na aula 8, aula de antropologia, o estudo que estuda o ser humano, o ser humano em si, nós. E algumas particularidades aqui que eu quero deixar para os irmãos antes de entrar no estudo. Eu quero deixar uma palavra de início aqui, que vai dizer bem assim, Gênesis 1:26, somente a parte A. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Segunda particularidade que eu quero deixar para os irmãos é que Darwin, a gente estudou, ou alguém está estudando que está assistindo esse vídeo, o ensino fundamental, vai falar que a gente viemos do ancestral, e de um ancestral só, né? Que esse ancestral dá origem à teoria de Darwin, né? Na história a gente vai estudar isso na escola, no fundamental, que a origem nossa vem de um ancestral só, de um ancestral que dá origem tanto ao macaco como ao ser humano, é a evolução, na teoria da evolução, evolucionismo que vem da teoria de Darwin, só que é uma teoria mentirosa. E eu acabei de falar com os irmãos na aula passada, na aula do Espírito Santo, que a gente não entende muitas coisas, que está fora do nosso raciocínio, a gente é limitado em saber as coisas, né? Todas as coisas. Então a gente crê no que? No criacionismo, que é Deus criando. Eu creio, tenho fé e acredito. Não sei você, mas eu acredito porque eu tenho fé. Então, eu acredito que Deus criou. Por que eu creio? Por causa da palavra dele. E eu falei sobre a introdução da teologia, comprovando que a Bíblia Sagrada, ela é confiável. Tanto os manuscritos que foi achado verdadeiro, né? Os 900 rolos que foi achado, todos eles foi comprovadamente estudados, foram colocados em ordem e autenticidade certinho, não tem erro. Então, teve traduções humanas, né? Óbvio que passou na mão de homens, porque os homens vêm editar até chegar hoje, mas é comprovado a raiz, a verdadeira, genuína palavra de Deus, ela é verdadeira. Mas para ela se tornar verdadeira, você tem que ter fé para acreditar nessa palavra. Então nós viemos da criação de Deus. Deus criou, através do nada, Deus criou a terra e Deus cria o maior projeto aqui na terra, nunca jamais visto, porque Deus, ele criou as coisas falando. Tudo que ele criou foi através de Jesus, pela palavra, né? Liberada através de Deus Pai, que o Espírito Santo tinha preparado o terreno logo após Lúcifer cair. Então, tudo que foi criado por Deus, pela fala, mas a única coisa que não foi criada por fala foi o homem. O homem, Deus desceu junto com seu filho e com o Espírito Santo que já estava pairando, já estava sobre a terra. Então, ele faz com as suas próprias mãos. Nós somos projeto de Deus feito pelas próprias mãos dele. Na antropologia, isso é maravilhoso saber disso. A origem do homem. O homem foi criado por Deus, Gênesis 1, 26 e 27. Criado em imagem e semelhança de Deus, ou seja, com capacidade racional, moral e espiritual. Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida. Gênesis 2, 7. Então, esse espírito, eu falei esses dias na curiosidade bíblica aqui no meu canal, corpo, alma e espírito. Esse espírito não é o Espírito Santo, é o espírito de fôlego que nos dá capacidade de ter oxigênio para respirar nessa camada chamada terra. Qual é a natureza do homem? A natureza do homem é corpo. Corpo é essa matéria aqui, que veio do pó da terra e vai voltar. É a parte física do homem. A alma, a sede das emoções, vontade, intelecto, vem tudo da alma. E o espírito, a parte se relaciona diretamente com Deus. Só que esse espírito é o fôlego de vida. E quem é servo de Deus, aqueles que creram no Senhor e se tornam selado pelo Espírito, ele tem o Espírito Santo de Deus que vai se relacionar com o Espírito. Esse Espírito que trabalha conosco aqui na Terra, que faz nós viver nessa natureza. Então ela vai ficar conectada
porque a parte da alma, ela é ligada no corpo, né? Nós funciona aqui, eu estou funcionando por causa da minha alma. A minha alma está fazendo eu funcionar meu corpo, tá? Ou tá fazendo o meu cérebro trabalhar, mas o espírito de fôlego, ele se relaciona também com o Espírito Santo. Então, o nosso espírito, ele vai se ligar no espírito, a gente vai chorar, a alma ela vai trabalhar tanto no âmbito físico como também no espiritual, ajudando o espírito da natureza a se conectar com Deus. Isso é interessantíssimo. Dignidade e propósito. O homem foi criado para glorificar a Deus e viver em comunhão com Ele. Possui valor inestimável, pois reflete algo próprio do Criador. O próprio Deus desceu, né? É uma particularidade de Deus. E foi colocado como mordomo da criação. Ou seja, todos os nomes dos animais foi Adão que deu, né? Adão, Deus deu para ele ser governante da terra que Deus deu por herança para Adão. Quarto ponto, queda e consequência. A gente vai falar agora sobre a martirologia, a doutrina do pecado. Mas nesse ponto aqui sobre o homem, o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva, Gênesis 3. Isso corrompeu a natureza humana, o homem passou a ser pecador e separado de Deus. Daí surge a necessidade da redenção. Estudo que é tratado na martirologia e soteriologia, que a gente vai falar daqui a pouco nas próximas aulas. E a restauração em Cristo. Jesus é o novo Adão, Romanos 5, 12, 19, que veio restaurar o primeiro Adão. Então, Adão fracassou, o primeiro Adão, o primeiro homem, fracassou, mas Jesus veio com um nome, né, sobre ele como o segundo Adão, e ele venceu. Adão não conseguiu prevalecer, mas Jesus ele veio e prevaleceu como homem. Em Cristo, o homem é reconciliado com Deus e renascido espiritualmente. 2 Coríntios 5,17. Sexto ponto, destino final do homem. Os salvos viverão eternamente com Deus. Os que rejeitam a salvação enfrentarão a separação eterna, e o propósito eterno de Deus é ter comunhão plena com o homem redimido. Então, nessa aula, irmãos, eu quero dizer para os irmãos, deixar mais particularidades, além disso daqui que eu deixei para os irmãos, que Deus criou o homem com propósito de relacionar com ele. Deus quer se relacionar com a gente, ser íntimo conosco, como Deus descia na viração das todas as tardes para conversar com Adão. Deus quer relacionamento da gente, Deus quer comunhão da gente, para que a gente venha ter uma comunhão através de um bom relacionamento com Ele. Deus está à procura de homens que sejam quebrantados de coração, puros, que não confunde o profano com o santo. Por quê? Porque Deus ele tem prazer no homem. Por mais que o homem o decepcionou nas 8 alianças, nas seis dispensações, até mesmo hoje na graça, na dispensação da graça, nós temos decepcionado muito o Senhor. Nós temos falado muito de Judas, mas nós somos os próprios Judas, uma geração que trai o Senhor por qualquer coisa. O homem tem entristecido muito o Senhor. No capítulo 6, o Senhor olhou e falou que ele tinha se arrependido de ter feito o homem. Mas sempre Deus, esse se arrepender ali, não é arrepender no modo literário de falar, porque Deus não é homem para que minta, nem homem para que seja filho do homem para que se arrependa. Ele está falando ali, o escritor está falando que ele pesou-se o coração dele, entristeceu, sentiu um pesar muito grande de Deus. Tipo assim, Deus está confiando, botando ficha na gente, como fez com Jó. Deus confiou em Jó, e Jó, a confiança contribuída de Deus para Jó, Deus retribuiu, porque Satanás jogou todas as suas cartas para Jó blasfemar e se virar contra Deus, mas não, Jó foi fiel até o final. É isso que Deus quer que a gente seja, um Jó que aguenta. Lembra-se que Deus só se ele permitir tocar. Satanás não tem poder para tocar em nós
se Deus não permitir. Quando Satanás pede para se andar com Pedro, Jesus não deixa, porque ele não tinha estrutura para aguentar. Agora, quando Satanás já pergunta sobre Jó, Deus deixa, porque Deus sabia da estrutura de Jó. Então, Deus, ele sabe quem é eu e quem é você. Então, mantemos nós na fé concreta, crendo todo momento, acreditando e tendo estrutura para que a gente venha aguentar as coisas que já estão vindo, estão acontecendo, porque Deus se decepcionou por várias passagens, não só além do capítulo 6, mas outras passagens dentro da Bíblia. Deus, ele castigou, disciplinou o povo dele, enviou juiz, né? Aí ficou com aquele marabalismo, né? O povo se ergue, aí brinca com Deus, entra na idolatria, decai, aí eles pedem socorro, Deus vem e socorre. Esse é o nosso Deus, irmãos. Mas Deus não quer ficar nessa rotina toda vez conosco. Ele quer chamar nós de filho, ele quer se relacionar conosco, ele quer se aproximar de nós. Você vê que Jesus chorou porque Lázaro tinha morrido, porque o relacionamento de Lázaro era tão íntimo com Jesus que Jesus, quando ele chegou, ele viu todo mundo chorando e ele também chorou. Por quê? Porque um relacionamento saudável, um relacionamento de caráter íntegro, né? Então isso, pensou o próprio Deus chorar por você, por ser íntimo, que coisa saudável, que coisa grandiosa. Então, o destino de nós, servos de Deus, é continuar a nossa vida em outra pátria. Esse aqui nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Então, o destino já está traçado para aqueles que servem o Senhor. Então, o tempo que nós estivermos aqui, vamos se relacionar com Deus e levar esse relacionamento para outras pessoas enxergar Cristo na gente. Amém? O Deus da Bíblia na gente. Jesus veio e restaurou o que Adão não conseguiu fazer, aquilo que Adão não conseguiu chegar até o limite que Deus tinha posto para ele. Mas Deus, através da sua infinita misericórdia, trouxe seu filho e cumpriu o objetivo que Adão não conseguiu. Amém? Como um homem. Hoje nós estamos aqui estudando sobre a matéria do homem. Então, Jesus, como um homem, sem pecado, com as mesmas paixões que nós, com as mesmas fragilidades, mesmos contratados que a gente tem hoje como homem. E quando eu falo de ser humano, falo dessa doutrina, não falo de homem, somente sexo masculino, estou falando de mulher. Também o ser humano engloba homem e mulher, né? Então, Deus, ele enviou seu filho e seu filho se fez homem por 3 anos e meio, venceu tudo, cumpriu a lei e principalmente foi a morte de cruz, obediente e não achou-lhe pecado nele nenhum. Ao contrário, ele absorveu sobre ele todos os nossos pecados de todas as épocas até o futuro que a qual nós estamos vivendo e ainda vai acontecer. Ele absorveu sobre ele todas as nossas culpas, nossas dores, nossos pecados. E como homem ele venceu. Venceu e venceu e venceu e ressuscitou. Por que Jesus ressuscitou com o corpo glorificado? O Espírito Santo ressuscitou ele porque ele venceu o pecado. Não foi como Adão que fracassou. Ele foi um sucesso. Amém? Deus abençoe sua vida e acompanhe a próxima aula.